neste dia todo especial, o dia em que estaremos celebrando ao Senhor na ceia. É uma ordenança divina. Ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo e Ele disse que nós fizéssemos assim até que Ele nos viesse buscar e acontecesse a grande ceia no céu, na glória, na eternidade, para aqueles que vão subir para a glória, vão para o Senhor nosso Deus. E, meus amados irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos um versículo muito conhecido que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz assim a palavra do Senhor: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós podemos perceber, por este versículo, que é importante, é fundamental, é necessário nós nos examinarmos antes de participar da ceia do Senhor. A palavra examinar, no original, está conectada com testar. Fazermos um teste a nós próprios, para que possamos discernir aquilo que realmente está bem e aquilo que está mal, e chegarmos à conclusão se estamos aptos ou não a participar da ceia do Senhor. Recebermos a aprovação de nós mesmos neste exame que necessitamos fazer. Naturalmente que, quando nós vamos nos examinar, nós temos que ter a consciência daquilo que vamos examinar, para podermos agradar ao Senhor nosso Deus e assim podermos perceber quais são os requisitos divinos. Quando Ele diz, examine-se cada um a si mesmo. O que é que Ele quer? O que é que Ele pretende que nós façamos? E eu gostaria, numa conexão com esta palavra examinar, de fazer algumas perguntas esta noite. E a primeira é a seguinte: como estamos em termos do amor? O irmão não se esqueça que nós estamos nos examinando. E a primeira área é a área do amor. A Bíblia fala assim, Romanos capítulo 12, versos 9 e 10. O amor seja não fingido. O crente não sorri pela frente e apunhala nas costas, não. O crente sorri do fundo do seu coração, com sinceridade. Aquele sorriso que é um sorriso que deixa transparecer o amor que vai no teu coração. O crente não pode ser fingido, como nos ensina a palavra de Deus. Nós temos que ser realmente transparentes. E diz, aborreceu o mal e apegai-vos ao bem. Há aqui uma conexão direta entre o amor e o bem. Quem realmente está cheio do amor de Deus no seu coração, ele também tem uma conexão com o bem. Ele se esforça para fazer o bem e não fazer o mal. Depois, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O irmão está examinando em termos do exercício do amor. O irmão está examinando como está em relação ao seu irmão, em relação à sua irmã. A Bíblia nos manda amarmos-nos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E Deus está falando disso para o crente, para o salvo, entendendo que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, o Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Você precisa olhar para o seu irmão e para a sua irmã e ter este sentimento no seu coração. Ele é meu irmão, ela é minha irmã.
e aquele espírito de comunhão que há entre os irmãos possa encher o teu coração, proferindo-vos uns aos outros em honra. Nós sabem que quando nós somos salvos, quando nós nos convertemos ao Senhor nosso Deus, Deus nos coloca em lugar de honra. Você sabia disso? Eu tenho sentido durante a minha caminhada que Deus me tem honrado muito. E por isso estou infinitamente grato a Ele. Aos olhos dos homens, eventualmente eu valho pouco. Para alguns até posso não valer nada. Mas eu sei que Deus já me colocou em lugar de honra e tem-me honrado. E naturalmente que eu sou valoroso para o Senhor meu Deus, para o meu Pai Celestial. Você pode não ter valor nenhum para o homem natural, mas se você realmente é um crente, se você realmente é um filho de Deus, então Deus te valoriza. Você tem valor. Você é um filho de Deus, o Deus Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra. O irmão quer dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque nós não merecíamos isso. Mas foi Deus que quis assim. Foi Deus que fez isso para nós. E o triste é que às vezes nós não estamos valorizando como devíamos valorizar a nossa posição em Cristo Jesus. Isto é triste também. Agora, quando nós falamos em termos do amor, o irmão sabe que o amor ele é fundamental. O amor ele é essencial. Aliás, em todas estas perguntas que nós vamos fazer aqui, e em todos estes versículos que nós vamos ler, o irmão vai ver que há uma conexão direta com o amor. Agora, uma outra coisa que é importante também é que você não ama apenas porque quer amar. Você sabia? Você não ama apenas porque se esforça para amar. Há aqui algumas coisas a considerar, amados irmãos. Há a nossa parte, aquilo que nós temos a fazer. E nós vamos falar um pouco acerca da nossa parte, acerca do nosso posicionamento, para crescermos nesta área do amor que é importantíssima. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos amar mais. Nós precisamos amar mais. E Deus quer nos ajudar para isso. Nós sabem que o amor é Deus. E quando nós nos convertemos ao Senhor nosso Deus, aí temos o Espírito Santo. E acontece na nossa vida o milagre do amor. Amor não é apenas atração física. Esse aspecto do amor que está conectado com o erotismo. O amor eros, como se diz no grego. Não. Isso fica mais ao nível da atração física, como eu falei, da carne. Amor é algo mais profundo. O ágape divino. O amor do Senhor nosso Deus. Nós começamos a experimentar o verdadeiro amor quando nos convertemos, como eu já disse. Quando somos filhos de Deus, tendo o Espírito Santo, porque o amor é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Mas depois, nós vamos crescendo mais e mais em termos do amor quando nos aproximamos de Deus. Quando andamos nos caminhos do Senhor nosso Deus. Quando temos um relacionamento profundo com Ele. Quando nos enchemos do Espírito Santo. Aí vamos crescendo no amor. A nossa vida vai ficando muito melhor. Porque o amor, ele está diretamente conectado com a felicidade. Até o natural fala, quem ama é feliz.
Mas isso é uma expressão do homem natural. Ele se refere ao amor eros, conectado com o erotismo, como eu falei. Mas nós entendemos o amor numa dimensão muito maior, a dimensão do próprio Deus. E começamos a perceber como nos devemos posicionar para podermos sermos grandemente abençoados nesta área. O amor vai te fazer sorrir. O amor vai trazer muita alegria para o teu coração. O amor vai te aproximar do Senhor nosso Deus. Eventualmente, o que falta mais nas nossas vidas, para termos uma vida muito melhor, para sermos felizes, é crescermos na área do amor. Nós ficamos muito ao nível da matéria e descuidamos a parte espiritual que nos leva à presença de Deus e a experimentar o verdadeiro amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. O irmão está entendendo a vida? O irmão está entendendo porque é que eventualmente você não é tão feliz como poderia ser? O irmão está entendendo porque é que o seu lar não é aquilo que deveria ser? Sendo você um crente, tendo você experimentado a Jesus no seu coração, você precisa crescer nesta área conectada com o Senhor nosso Deus. A área do amor. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Ame e seja feliz. Experimente o verdadeiro amor. O amor de Deus no seu coração. Como estamos a nível do amor? Deus diz que antes de participarmos da ceia do Senhor, nós devemos examinar. E o primeiro exame, talvez o mais importante, é nesta área. O segundo aspecto que eu tenho aqui é como estamos em relação à nossa esposa. A Bíblia fala, Efésios capítulo 5, verso 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui fala de algo sacrificial. Mas sabe que o casamento é uma coisa séria. O homem natural transformou o casamento numa coisa banal, insignificante, mas não é. Casamento é uma coisa séria. Nos nossos dias, mais do que nunca, ninguém casa obrigado. Vai tudo feliz. De paletó, etc. Alguns vão de lacinho. A noiva toda de branco, radiante. Você se lembra ainda daquele dia, aqueles que são casados? Ainda se lembra do dia do seu casamento? Ainda se lembra das juras de amor que fez antes de casar? Como está nos nossos dias? O amor é suposto crescer, não diminuir. Porque nós estamos conectados com o Senhor nosso Deus. O amor que está no nosso coração não é um amor qualquer. É por isso que é bom casar com crente convertido. Não é só casar na igreja. É casar com crente que está na igreja e que é convertido. Porque às vezes eles parecem que são, mas não são. Não é? Até tem o nome escrito no rol de membros. Casar com crente às vezes não é fácil. Exatamente por isso. Porque muitas vezes ele está na igreja, mas ainda precisa converter ao Senhor nosso Deus. Fala dele ou fala dela? Não é verdade. Mas nós sempre falamos dele e está incluindo ela. Como estamos
em relação à nossa esposa. Fala aqui de um amor sacrificial. Eu estou dizendo aos irmãos que o casamento é uma coisa séria, não é uma coisa banal, não é uma brincadeira. Primeiro foi instituído pelo próprio Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. E Deus já sabia que quando nós casamos, somos jovens, temos muita saúde, muita força, aqueles que têm, mas a maioria tem. Mas depois, com o correr da vida, vêm as doenças, vêm as enfermidades, vêm as situações, e o marido tem que continuar a amar a sua esposa. Quer ela possa fazer as coisas ou não possa fazer as coisas. Tem que continuar a amar a sua esposa. Em qualquer circunstância. Se ela ficar num leito de dor, enferma, ele tem que continuar a amar e a cuidar dela. Aliás, o outro dia estava vendo um exemplo nas notícias lá de Portugal, de um casal, e não eram crentes. A esposa ficou entravada, etc., cadeira de rodas, mas ele cuidava dela sempre com tanto carinho. Era a esposa dele. Viveram tempos muito bons, muito felizes, com muita saúde, mas veio a enfermidade. É deste amor que nós estamos falando aqui. Você está pronto a amar a sua esposa enquanto ela tiver vida, seja em que circunstância for. Para alguns, esta pregação está ultrapassada, mas é bíblica. Alguns podem considerar ultrapassada, mas é bíblica. Como estamos ao nível do amor matrimonial. Hoje, talvez a tua esposa tenha saúde, goza a vida com ela. Desfrute desta bênção. Mas o que nós estamos falando para a esposa, seja do marido para a esposa, a mesma coisa é em relação à esposa para o marido. A Bíblia diz em relação à esposa: vós mulheres, submetei-vos a vosso marido como ao Senhor. Está o amor para o homem, porque ele tem mais problemas nessa área do amor. E o submeter para as mulheres. A submissão aqui, nós já falamos isso algumas vezes, é um ato voluntário que sai do coração da mulher por causa do amor que está no seu coração e também por ser acarinhada pelo seu marido, por ser amada pelo seu marido, por ser bajulada pelo seu marido. Ela não tem problemas nenhuns em se submeter e fazer conforme a palavra de Deus ensina. Claro, se você é grosso, trata mal a sua esposa, ponha aí uma interrogação nessa área da submissão. Mas eu garanto a você que se você for carinhoso, se você for amoroso, se você fizer a sua parte, ela não vai ter problema nenhum em ser submissa. Especialmente a mulher de Deus. Nós estamos falando aqui de homens de Deus e de mulheres de Deus. Porque no mundo é diferente. O homem natural, a mulher natural é diferente. Então, vamos começar nos examinando nestas áreas, porque Deus quer que nós sejamos felizes. E nós jamais vamos ser felizes se não estivermos verdadeiramente no exercício do amor de Deus, do amor divino. E passa pelo lar, passa pela família. Agora, como estão os filhos em relação aos pais? Nós temos aqui esta noite filhos que são membros da igreja. Filhos que vão participar da ceia do Senhor. Eles também têm que se examinar em todas essas áreas. E em relação ao amor paternal, ao amor maternal, como estão os filhos em relação aos pais? Em Efésios capítulo 6, versos 1 e 2,
Diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora, os irmãos notem aqui uma coisa importantíssima. É que o versículo anterior diz para as esposas se submeterem ao seu marido. Agora, para os filhos, diz para obedecer. O que é que significa isso? Não há aqui uma diferença entre submeter e obedecer. Submeter é, como eu já disse, um ato voluntário da mulher porque ama o seu marido e porque é amada também. Agora, os filhos são bem os filhos não têm alternativa. Os filhos têm que obedecer aos seus pais. Essa coisa de você na escola ouvir que você faz o que gosta e que não tem que dar satisfação aos seus pais, isto é mentira do diabo. Isto não é de Deus, isto não é bíblico, isto é mundano e é para destruir a humanidade. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Se você tem um pai que é temente ao Senhor, se você tem uma mãe que é temente ao Senhor, mesmo que faça alguns erros às vezes, e que queira exigir coisas que você não concorda, você tem que obedecer. É a Bíblia que diz, não sou eu. Quando a tua mãe te diz: filha, esta roupa não está em condições, não é decente para levares para a igreja, e você diz: não, eu vou levar a essa. Você está em desobediência. Porque o teu pai ou a tua mãe, quando está falando contigo assim, ele está dentro da Bíblia. A Bíblia fala de decência, fala de pudor, fala de ordem, não é nada do antigamente. Nós não temos nada a ver com as inovações. A nova era. Permanece a mesma coisa. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Deus, quando no princípio Adão e Eva pecaram, eles ficaram nus, não é verdade? Viram que estavam nus. E foram se esconder. Porque estavam nus. Eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas, etc. Mas Deus, quando veio pela viração do dia, fez uma roupa decente para eles. Porque não era decente, não agradava a Deus eles estavam mostrando as partes íntimas do seu corpo. O irmão sabe o que é que eu estou dizendo aqui? Hello. Seja obediente. Procure agradar a Deus. Vai ser melhor para si. Para os filhos obedecerem aos seus pais. E diz ainda mais o verso 6. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Você quer viver mais? Quer ter mais saúde? Honra o teu pai e a tua mãe. E não importa o que o mundo está falando para aí. Não importa. Faça, experimente. E você vai ver se não funciona. Funciona sim, Senhor. Porque é bíblico. Vê de Deus. É divino. E Deus é fiel à sua palavra, sim ou não? Irmão, já vi que nós podíamos ter uma igreja muito melhor. Já vi. Se realmente o marido se posicionasse corretamente no seu lugar. A esposa se posicionasse corretamente no seu lugar. Nós tínhamos lares muito abençoados. Os filhos estivessem em obediência, como diz a palavra de Deus. Estivessem honrando os seus pais. A igreja ia estourar. A igreja não pararia de crescer. A culpa não é de Deus. Eventualmente até a culpa não é da liderança. Ou não é só da liderança. Porque talvez há líderes
que precisariam ter um relacionamento melhor com as suas esposas. E as esposas dos líderes com os seus maridos. A culpa é de todos nós. Queremos ter uma igreja melhor, maior, mais abençoada, cheia do Espírito Santo. Como estamos em termos do amor, como estamos em termos do lar, da esposa, da família, os filhos em relação aos pais, tudo isto é importante, tudo isto vai refletir na igreja, para uma igreja muito melhor. No céu vai ser uma bênção, porque ali estará tudo bem enquadrado dentro das diretrizes divinas. Quem vai entrar no céu são aqueles que realmente exercitam o amor. Por isso que Deus nos orienta. É por isso que Deus nos dirige. É por isso que Deus nos ilumina pelo seu Espírito Santo. Ele quer que nós possamos ir para o céu. Mas o céu vai ser um lugar de amor. Muito amor. Ai, não veio com a cara daquele irmão. Não posso nem olhar direito para o meu marido. Posso olhar direito. Bom, cuidado. Cuidado com isso. Você tem que resolver esse problema imediatamente. Porque Jesus está voltando. E de repente você fica para trás. Você tem que poder olhar para a cara do seu irmão, seja ele o que for. O marido tem que poder olhar para a cara da esposa. A esposa tem que poder olhar para a casa do marido. Para a cara do marido com um sorriso nos lábios. Com muita alegria dentro do seu coração. Nós temos amigos. Temos ou não temos? Quem é o nosso maior amigo? Jesus. Aqui na terra. A minha melhor amiga é a minha esposa. O seu marido, o seu melhor amigo. Que bênção. Agora, se calhar ela... Não sei como é que ela vai dizer em relação a mim. Eu sou o teu melhor amigo? Ela está dizendo com um sorriso nos lábios. Irmão, quem é que você vai confiar? Em Deus em primeiro lugar. Não é verdade? E depois? Tem que ser no teu marido, tem que ser na tua esposa. Como é? Então você vai falar para a vizinha. Você tem um problema com o seu marido. Você brigou com o seu marido e vai contar tudo para a vizinha. Irmão, isso é falta de sabedoria. Eu diria que isso até é ignorância. Você resolve o seu problema com o seu marido. Os outros não têm nada que saber daquilo que se passa na tua casa, no teu lar. Às vezes até eu nem preciso saber. É menos problemas para mim. Fico triste quando cedo. Fico triste quando venho ao conhecimento destas coisas. Como estamos em termos da santificação? O irmão sabe que é uma conexão direta. Uma ligação direta entre santificação e amor. Como é que nós crescemos no amor? Santificando as nossas vidas. Não é verdade? Deus vai operando. Deus vai fazendo. Então, como estamos em termos da santificação? Vamos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versos 2 a 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 2 a 7, diz assim: Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Não é triste que andei por aí muita gente à procura da vontade de Deus para a sua vida. Mas qual é a vontade de Deus para mim? É porque eles querem coisas grandes, e nós devemos querer coisas grandes, mas eles querem portanto, impactar as pessoas, serem considerados pelas pessoas, enfim, coisas grandes, como eu falei. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu gostava de ser isso, ser aquilo, ser aquele outro. Ele não gostava de ser aquilo que Deus quer que ele seja. Ele tem, portanto, os seus sonhos, e nós devemos sonhar.
mas devemos sonhar dentro da vontade do Senhor nosso Deus. É simples. Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? A nossa santificação. A vontade de Deus a nosso respeito é a nossa santificação. Isso é a porta aberta para a revelação. Muita gente quer revelação, mas não santifica a sua vida. Não vai ter revelação nenhuma. Até os profetas podem falar para ti e dizer coisas para ti, mas não vai ser a revelação de Deus. Na maior parte das vezes vai ser a revelação do homem. Para você ter a revelação de Deus, você precisa santificar a sua vida. Esta é a vontade de Deus a teu respeito. Começa por aí, para Ele poder direcionar as nossas vidas, para Ele poder abrir as portas, seja para o ministério, seja o que for. Nós temos que estar compromissados com Deus. Temos que ser convertidos, filhos de Deus, compromissados com o Senhor e santificar as nossas vidas. Diz, para que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Vai tomando boa nota aí, vai se examinando. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Veja aqui agora alguns aspectos conectados com a santificação. O santificarmos a nossa vida. Diz aqui, em primeiro lugar, abster da prostituição. Nós não nos prostituímos. Mas fala aqui, está falando para os crentes. Para que vos abstenhais da prostituição. Sabe o que é que significa isso? As carnalidades. Nos abstermos totalmente das carnalidades. O irmão interpreta isso da maneira que quiser interpretar. Esse é o primeiro aspecto importante, relacionado. Os irmãos sabem que há pornografias por aí. Há muitas ias. E aqui, a palavra de Deus, que nos está incentivando para santificarmos a nossa vida, está-nos dizendo também para nos abstermos destas coisas. As carnalidades, em primeiro lugar. Depois, fala de possuirmos o nosso vaso em santidade e honra. Sermos honrados. Pessoas honradas. Compromissadas. Falam a verdade. Possuir o seu vaso em santidade e honra. Não na paixão das concupiscências. Ou da concupiscência. Concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne. Soberba da vida. Essa concupiscência aqui está conectada com isso. Concupiscência da carne, já falamos nas carnalidades. Os apetites desordenados da carne. Nós temos que mortificar esses desejos com a ajuda do Senhor nosso Deus, dos olhos, não é verdade? Os olhos são uma bênção, mas foi por causa da vista que Eva e Adão caíram, apreciando o fruto proibido, desejando o fruto proibido, olharam, viram que é bom, agradável à vista, pensavam que era bom para comer, eventualmente eles tinham frutos muito mais saborosos no jardim. Mas era agradável à vista. Nem tudo aquilo que é agradável à vista é bom. Pode ser mal também. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão. Diz a Bíblia. Fala aqui de honestidade, sinceridade, integridade. Tudo isso está conectado com o santificar as nossas vidas. O irmão está se examinando. Ou já se examinou. Em termos de honestidade, em termos de sinceridade,
em termos da integridade. Onde estamos nós? Estes são princípios, são aspectos que agradam muito ao Senhor nosso Deus. Se você está no exercício destas coisas que agradem a Deus, Deus vai te abençoar ainda antes de você pedir. Deus vai abrir muitas portas para ti. Deus vai cuidar de ti. O mal de muita gente é que não se posiciona. Nós falamos de muita gente, falamos de crentes também. Depois temos aqui Hebreus, capítulo 12 e verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podia dizer só aqui, segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que é que fala aqui, segui a paz com todos? Há uma conexão, na verdade. O crente, o salvo, aquele que vai ver o Senhor, uma das características dele é pacificador. O irmão sabia? É. Seguir a paz com todos. O outro quer brigar contigo, mas você não briga com ele. É verdade. Você não está aqui para pôr lenha para a fogueira, incendiar. A briga, como faz o homem sem Deus, o homem natural, que incentiva, que ouve uma coisa e vai logo dizer ao outro. Mas há uma coisa na vida que eu acho muito ruim, sabe? E que acontece muito, mas que não deveria acontecer entre os crentes. Você ouve uma coisa que de repente o nosso irmão Helder falou. Ela não fala, mas pronto, eu estou usando aqui o exemplo da irmã Helder, porque ela também não fica chateada comigo. Aí você pega naquilo e vai dizer à outra. Você está falando a verdade, você não está falando a mentira. Você está falando, vai dizer à outra, olha, irmão Helder falou isso e aquilo de ti. Por que é que você vai falar aquilo para a outra? Para que a outra fique com a impressão de que você gosta dela. E gosta dela mais do que a irmão Helder. Mas isso é coisa de fazer. Irmãos, nós não estamos aqui para pôr lenha para a figueira, para pôr os irmãos a brigarem uns com os outros. Há alguém aqui nesta igreja que saiba mais coisas do que eu? Talvez há, não sei. Mas eu não vou. Os irmãos falam as coisas para mim, eu não vou falar para outro. Minha função aqui não é pôr os irmãos com raiva uns dos outros. Nem deve ser os irmãos também. A nossa função é ser pacificadores. A gente ouve e ora, não é verdade? Porque o que é que acontece muitas vezes? O que acontece é que de repente a irmã Helder falou aquilo, mas depois ela se arrependeu. Se arrependeu, já não fala mais aquilo. Falou num momento, mas a outra já pegou e já foi levar para a outra. Já armou um sarilho ali. Já a outra ficou com raiva da irmã Helder. Havia necessidade para isso, amados irmãos. O homem natural, o homem sem Deus, o mundano faz isso. Mas nós não fazemos. Fazemos. Não fazemos. Nós queremos que na nossa igreja possam estar todos em paz uns com os outros. É isso que fala aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O seu irmão é daqueles que lança a lenha para a fogueira. Eventualmente, o que é que vai acontecer? Provavelmente não vai ver o Senhor. Fala aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado. Daí, irmão Norma, a Bíblia está falando para nós nos examinarmos. É importantíssimo. É fundamental. E depois ainda, em 2 Timóteo, capítulo 20, nós lemos o seguinte. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas,
será vaso para a honra. Está vindo? Se nós estivermos enquadrados naquilo que Deus nos está ou nos ensinou anteriormente, seremos vasos para a honra, santificados e úteis ao Senhor. Você quer ser útil ao Senhor? Quer estar na bênção? Observe aquilo que nós falamos aqui. Aplique os princípios da Bíblia Sagrada à sua vida. Você será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor nosso Deus, preparado para toda a boa obra. Irmãos, não é só querer fazer um ministério, não é só querer ter o título de pastor, ou de evangelista, ou de presbítero, seja o que for. Você tem que se preparar para isso. Você tem que se examinar. Você tem que estar enquadrado em tudo isso que diz aqui. Por quê? Para estar preparado, ou para ficar preparado para toda a boa obra. Irmãos, sabem que há ministros e ministérios bem-sucedidos e outros mal-sucedidos. Por quê? O posicionamento, o enquadramento. Essas coisas não vão pela força, pela violência, pela boa oratória, pelos seus grandes conhecimentos intelectuais. Essa coisa da obra do Senhor, essa coisa do ministério, ela vai com santificação. Ela vai com compromisso com Deus. Ela vai com posicionamento e Deus vai te abençoar e vai te fazer prosperar, porque Ele não falha. Como estamos em termos da igreja? Qual é o teu compromisso com a igreja? Ir ao domingo ao culto? Eu acho. Os outros que façam. A igreja está aí servindo, na verdade. Mas a igreja, ela não opera só com o pastor ou com alguns do ministério, que até, às vezes até são meio preguiçosos, alguns. E não estão fazendo o que deviam fazer. Eu também tenho as minhas falhas. Eu não posso dizer aos irmãos que sou perfeito. Não é verdade. Mas precisa a cooperação de todos. Nós temos que estar ativos na obra do Senhor nosso Deus. Se nós nem assíduos somos aos cultos, como é que fica o resto? Não é verdade? Às vezes, nós precisamos de alguém para um departamento. Os irmãos não imaginam a dificuldade que é. Não imaginam. E a igreja, ela precisa de gente verdadeiramente compromissada para servir ao Senhor nosso Deus. Lá em Atos 2:46, a Bíblia fala assim: e perseverando unânimos todos os dias no templo. Essa gente era louca. Todos os dias no templo. Onde é que se vê isso? Não é? Eu já para ir ao domingo à igreja é um problema. Às vezes eu não vou ao domingo. Vão 2 dias na semana para ir 2 dias. É um problema sério. Agora aqui a igreja primitiva, unânimos todos os dias no templo. Eu não entendo porque é que a igreja crescia. Porque é que acontecia muitos milagres e maravilhas. Eles estavam orando, estavam consagrando as suas vidas, estavam compromissados e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. O que é que fala aqui? Fala de comunhão, fala de intimidade, fala de convivência. O irmão gosta de conviver com os seus irmãos? Hã? O irmão gosta de descer, estar na cantina, falando com eles, sorrindo uns com os outros, etc. Uma boa harmonia. Isso aqui também é uma família. Nós precisamos conviver uns com os outros. Como estamos em termos da igreja. Hebreus 10:25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando veres que se vai aproximando aquele dia. Irmão, sabe o que significa isso aqui? Ter o culto na tua igreja e você vai para outra igreja porque está o cantor, está o pregador e tal.
Está aqui. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Você sabe que uma das coisas que alegra muito o coração do pastor é ver você na igreja. Você não sabe, você não é pastor. Nem eventualmente os cooperadores ligam muito a isso, eles ligam um pouco. Mas o pastor, ele olha assim, todos os cultos. Falta fulano, falta fulano, falta fulano. Às vezes a gente chama, mas depois às vezes não chama porque eles depois vêm no outro dia. Mas há uma coisa que entristece muito o coração do pastor. É não ver você no culto. Se você quer animar o seu pastor, se você quer incentivar o seu pastor, venha para os cultos. Porque você está incentivando, está animando o pastor, mas também está sendo bom para ti. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa de Deus. Ou é assim que fala a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor, dizia o salmista. Ele tinha prazer de estar à casa de Deus. Para ele era mais importante estar à porta da casa de Deus do que 1000 dias em outro lugar qualquer. Veja lá o prazer que ele tinha. Compromisso com a casa de Deus. É assim que a obra de igreja cresce. É assim que a igreja é abençoada. Quando os membros da igreja têm um compromisso com a sua igreja. Ele é salariado, ele que faça. Eu não vou trabalhar para ele. Ninguém trabalha para mim, amados irmãos. Eu faço a minha parte. O irmão trabalha para Deus. Às vezes é um descarte de consciência, as pessoas. Como estamos em termos da igreja, em relação à nossa igreja, temos que amar a nossa igreja. Temos que nos esforçar em prol da nossa igreja local. E amar a igreja de uma forma geral. Mas nós estamos compromissados com uma igreja, sim ou não? Como estamos em relação ao dízimo. Mas não se esqueça que nós estamos examinando, fazendo um exame individual para participarmos da ceia do Senhor. Todas estas áreas são importantes. Como estamos em relação ao dízimo, Malaquias 3:10, versículo bem conhecido da palavra do Senhor nosso Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Palavra do Senhor nosso Deus. Palavras do Senhor nosso Deus. Se o irmão crê nisso, o irmão aplica, põe a ação, seja fiel nesta área, porque Deus permanece fiel. E para os dizimistas, não é pouco que Deus promete, não. É muito que Ele promete. Ele diz que abrirá as janelas do céu e vai derramar sobre vós uma bênção tal que dela vai advir a maior abastança. Agora, quando nós vemos aqui uma bênção tal, a gente pensa logo no dinheirinho, não? Hã? Irmãos, para nós sermos felizes não precisa muito dinheiro. Não. Precisa termos as necessidades supridas. Essa bênção grande, essa bênção tal, as janelas do céu abertas, não é muitas vezes para derramar dinheiro. É para derramar o poder do Espírito Santo na tua vida. São bênçãos espirituais. E claro que também a bênção material. Advém daí. Vamos realmente fazer conforme a palavra de Deus nos ensina para sermos grandemente abençoados. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Como estamos em termos da paz. Nós já falamos um pouco acerca da paz, mas vamos ler ainda Isaías capítulo 48, 18 e também Romanos capítulo 12, verso 18. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Isaías
capítulo 48, verso 18, diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Aquilo que nós estamos falando. Esta palavra, estes princípios, é para darmos ouvidos a isso. Diz Deus, então seria a tua paz. Deus está falando aqui para o povo de Israel, mas está falando para nós também. Então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Que maravilha, que bênção. Paz e harmonia é muito importante, amados irmãos. Ter paz no nosso lar, ter paz na nossa igreja. Diz ainda Romanos capítulo 12, verso 18, se possível for, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nosso compromisso é com a paz. Nosso compromisso é com o príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. E nós queremos estar paz, desfrutando de paz, em comunhão conosco próprios e também irradiar paz para aqueles que estão à nossa volta. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Finalmente, o tempo do exame. Para alguns, é agora. O tempo do exame. Vamos participar da ceia. Não é verdade? Mas a verdade é que é bom que a gente se examine antes. Mas para aqueles que eventualmente não se examinaram, podem se examinar agora. O tempo do exame. Número 1. Para participar da ceia do Senhor. Temos que nos examinar. Mas há uma necessidade de nós nos examinarmos constantemente. Temos que estar nos examinando constantemente e vendo em que áreas nós estamos agradando a Deus e nas áreas que não estamos agradando a Deus para melhorarmos. Para estarmos fazendo as coisas de forma a agradar o Senhor nosso Deus. Porque quando Deus se agrada de nós, Ele então derrama sobre nós muito do seu amor, muito da sua graça, muito da sua alegria, e nós somos verdadeiramente felizes. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus? Está aqui. Está aqui, portanto, todos os dados. Tudo aquilo que é necessário para nós termos uma vida boa, para nós termos uma vida abençoada, para nós podermos prosperar, para nós vivermos em vitória, independentemente das crises ou não crises, seja o que for, nós estamos nas mãos do Senhor nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai cuidar de nós e nele nós teremos vitória plena, absoluta, total. O irmão quer dizer amém mais uma vez? Quer glorificar ao Senhor? Então, meus irmãos, é tempo de exame. Vamos examinar. Agora e sempre. E vamos procurar andar na presença do Senhor nosso Deus. Deixa eu fazer uma oração. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, graças te damos pelo teu grande amor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Deixa que a tua palavra tenha calado fundo em cada coração e possa produzir frutos para a vida eterna. Continua a abençoar a tua igreja, continua a abençoar cada um dos teus filhos, Senhor. Vai derramando muito do teu amor, da tua graça, Senhor. Oh Deus, eles sintam um desejo abundante, um desejo grande, Senhor, de realmente fazer como tu queres, Senhor. Andarem no centro da tua vontade, Pai bendito. Oh Deus, a tua bênção seja com cada um e com todos. No nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Glórias a Jesus. Aleluia. Enquanto os irmãos estão adorando, ó Senhor, estão orando em espírito, glorificando a Deus. Nós vamos ouvir as crianças louvar.